Lembrando que as inscrições serão feitas pelo chat, temos já 2 inscritos, e cada um terá 3 minutos, até 3 minutos para poder se posicionar. O primeiro, então, a ser chamado será o Dr. João César. Bom dia, Helder. Bom dia às minhas colegas, aos meus colegas de grupo. Bom dia, doutor Valton, meu querido doutor Valton. É muito bom hoje a gente ter Maquiavel, o Locke, o Hobbes, o Rousseau, os iluministas, as contradições da Revolução Francesa, o desembocar em Karl Marx e Engels. É muito fantástico isso. Eu queria lembrar aqui um ponto que me parece interessante, que é o da religiosidade nisso tudo. É claro que antes de Nietzsche matar Deus, lá atrás, o Voltaire, o Rousseau, os iluministas andaram matando Deus. Só que não mataram Deus, mas mataram a Igreja Católica. Não é? Tentaram subordinar a Igreja Católica às questões de Estado, o que foi um avanço para a humanidade, um avanço interessante. Mas eu me lembro de ter lido em algum lugar que o Robespierre vou usar um termo popular, derrapou na maionese. Né? Ele na época do terror, depois de terem matado o Marat, ele santificou o Marat, sacralizou, e depois ele próprio criou a teoria do ser sublime, não é? E tinha o Paris de papel crepom e subiu lá em cima para ser nomeado por si próprio como o ser sublime da Revolução Francesa. Um Deus, né? Um Deus. Ele ressuscitou Deus, né? Naquele ato lá. E depois foi lá para a Assembleia e disse que era todo mundo suspeito, e depois ele próprio foi guilhotinado. Ele foi guilhotinado, não, ele não chegou a ser guilhotinado porque ele tentou meter uma bala no crânio, mas aí ficou só no queixo. Não, aí ele foi mesmo, ferido no queixo para a guilhotina, ele foi guilhotinado. Mas o que eu quero dizer é que mesmo na Revolução Russa, a gente teve que presenciar um cuidado sobre esse ponto. E muitas vezes o que se viu foi um tratamento complicado em relação a essa questão da religiosidade nas transformações do pensamento humano. E hoje, nos pós-modernos, aí vem o Michel Foucault, vem o Sartre, vem o próprio, lá atrás, o Nietzsche, que não é bem pós-moderno, é a junção aí do modernismo com o pós-modernismo, e trata o assunto ainda com muita, acho que com pouca cientificidade. Essa que é a verdade. Nós mereceríamos ter uma análise psicanalítica, doutor Valton, melhor sobre esse fenômeno do mito partilhado, não é? E que as religiões usam hoje para fazer os seus rebanhos, não é? Os seus rebanhos guiados pela simonia, não é? Pela troca pela extorsão mesmo, extorsão que deveria ser ilegal, de dinheiro, essas coisas. Eu gostaria de uma apreciação sobre isso, doutor Valton. Muito obrigado. Seguindo a sequência, então a Alessandra Xavier e depois a Ana Valesca, e por fim daremos a palavra ao doutor Valton. Tá, muito obrigada, Helder, muito obrigada, doutor Valton, pelas reflexões sempre valiosas, instigantes, sensatas e incríveis para a gente pensar. Eu estava ouvindo e eu fiquei pensando no texto do Freud sobre reflexões para os tempos de guerra e morte. E aí, quando o senhor colocou
a contribuição do Locke para pensar no lugar do Estado, né, como um espaço de tolerância, de liberdade, de cooperação entre os poderes, eu fiquei pensando nessa própria origem do pacto social. E nesse texto é interessante porque o Freud ele vai falar dessa dimensão da susceptibilidade à cultura e ele vai colocar dois elementos que seriam fundamentais para isso, né? Para que o que faria o sujeito abrir mão dessa destrutividade em prol do pacto social. E aí ele vai falar da importância do amor e da dimensão da educação. E a gente vê hoje esses dois lugares extremamente frágeis, né? Enquanto possibilidades de articulação com o discurso social. E naquele mesmo texto, ele também fala de uma coisa muito valiosa, que é a importância dos estados civilizados, eles se constituem enquanto necessidade de combater a mentira e a fraude como base da sua existência. E aí é muito importante, porque quando a gente pensa nesse lugar do amor, da educação, da importância de combater a mentira e a fraude, e a gente pensa com essa configuração atual do estado de coisas no Estado brasileiro, a gente pensa como essas questões elas põem em dúvida, né, a própria possibilidade da instauração, da continuidade dos processos de socialização e da vida dos próprios princípios de organização do Estado. E aí a minha questão é que eu concordo totalmente com o senhor do ponto de vista da importância da política e que, né, é até uma frase do senhor, não é possível pensar em psicanálise desarticulada da polícia é ótimo, né, da política, mas acho que da polícia no sentido da gente fazer essa fiscalização da lei como elemento ordenador e uma dimensão ontológica mesmo da própria configuração do sujeito. E aí, para encerrar, o meu ponto de questão é o seguinte, do lugar da psicanálise, para manter essa dimensão do pensamento com uma densidade simbólica que garanta a possibilidade realmente de um sujeito que possa lidar com a alteridade, né, que possa lidar com o seu narcisismo, desse lugar da psicanálise, do compromisso com essa verdade, mas essa verdade que seja elemento de sustentação de uma ética e não desse compromisso com a mentira e com a fraude, e de como é que o senhor pensa isso, porque eu vejo a necessidade da gente trabalhar essa dimensão de uma possibilidade de uma construção simbólica como algo extremamente revolucionário, porque é o oposto de um pensamento baseado, né, naquilo que o Habermas coloca, apenas de uma racionalidade instrumental. E aí é onde eu vejo uma potencialidade importantíssima da psicanálise como esse lugar precioso do encontro com a verdade e com a alteridade e a lei. Obrigada. Obrigado, Alessandra. Vamos dar a palavra para a Ana Valesca e fecha o primeiro grupo de participação. Ok. Ana Valesca. Bom dia a todos e todas. É sempre muito bom poder te ouvir, Valton. Sou sua leitora e aluna e uma pessoa que admira muito você sabe disso. Eu sempre percebi que existem vinculações na teoria hobbesiana e na freudiana. E eu queria compreender melhor, a partir do seu conhecimento agregado acerca disso, os entrelaçamentos nessa questão da gestão do medo. Né? Porque o medo ele é muito presente tanto na teoria do Hobbes e também nesse medo do outro nas questões colocadas pelo Freud. Né? Eu lembro muito do Totem Tabu, a horda primitiva, e o Hobbes vai trazer isso no estado de natureza. E tem uma colocação que o Hobbes faz, que é muito simbólica também, que ele diz assim, a minha mãe pariu gêmeos, eu mesmo e o medo. Né? Então, essa gestão do medo também, trazendo-a para o nosso momento presente, como esse medo, ele está presente também no sentido de uma manipulação do medo. Tá? É essa questão que eu estou querendo saber melhor. Obrigada. Começar pela Ana Valesca e vou no sentido inverso. Começar da Ana Valesca para a Alexandra e depois
para o João César. Nesse primeiro bloco, né? Eu penso que o pensamento hobbesiano realmente tem o medo como uma das categorias centrais. Quer dizer, é bom lembrar que a Inglaterra vivia sobre o temor de que a invencível armada espanhola invadisse a ilha. E o medo foi assim, um dos elementos fundamentais na conceituação hobbesiana. Ou seja, a única coisa que faz com que os homens se intimidem para não praticarem os seus absurdos, para não praticarem as suas crueldades, as suas torpezas, é o medo. E o medo é o medo do Leviatã. Esse monstro que é capaz de infundir medo e impedir que os homens se entrematem numa guerra de todos contra todos. Ou seja, numa guerra generalizada. Quer dizer, é a visão hobbesiana de que somente isso pode garantir que os homens não se matem entre si de uma maneira totalmente insensata. Essa é a visão hobbesiana, inclusive a perspectiva da violência, né? Vamos ver que a violência é uma instrumentalização, tanto em Hobbes como em Maquiavel, né? A força, né? É o elemento, né, que vai se colocar aí nesse processo. Quer dizer, você tem toda a razão quando fala disso, quando eu passei por cima de uma categoria central em Hobbes, que é o medo. O medo que é categorizado como, nós vamos ver mais adiante, como no pensador do nazismo, o jurista Carl Schmitt, vai ser o inimigo, né? Que coincide um pouco com a persecutoriedade do medo. Nós vamos ver isso em Carl Schmitt, né? Quanto ao que a Alessandra falou, né, e colocou com muita propriedade, né, essa questão, né, de como nós estamos lidando com essas categorias, né, com todas essas categorias da construção do pensamento político, e como isso está, neste momento pandêmico, né, no mundo e no Brasil, como isso está incidindo diretamente na política brasileira. Ou seja, na política brasileira, o que nós estamos vendo é uma administração do medo. Quer dizer, você aproveita a pandemia para levar medo às pessoas e deixá-las inertes, paralisadas pelo medo. Quer dizer, há uma evidente, né, aterrorização das pessoas, vindo de onde? Vindo do próprio sistema governamental. Você vê assim, é curioso, né? Porque você tem uma figura central, que é uma espécie de mistura de palhaço com um sargentão, né? Quer dizer, essa figura central, ela é conestada e suportada, né? E garantida por um sistema militarizado, que, aliás, é o sistema militarizado, né, como Freud fala em Psicologia de Grupo e Análise do Ego, ele é um sistema que não permite a divergência. A estrutura do pensamento militarizado não permite a divergência. Não permite que você discuta a ordem do comandante, do comandante em chefe, como diz o Freud. A ordem do comandante em chefe tem que ser cumprida e não discutida. Essa é a questão que está colocada na uniformização do pensamento. O que nós estamos propondo, e a Alessandra colocou muito bem, é exatamente o inverso. Nós não queremos uniformização.
nós queremos discussão, debate livre, nós queremos divergência, nós queremos poder, né, colocar que, por exemplo, na gripe espanhola, o quinino foi usado de maneira indiscriminada e matou muita gente. O quinino é a fórmula que vai dar origem a quê? O que o quinino, quem é daí da área de química pode me dizer. O quinino é o que vai dar origem à cloroquina. A cloroquina é uma modificação do quinino da gripe espanhola em 1918-19. A cloroquina. Então, é mais ou menos a repetição do mesmo desastre. Quer dizer, é a mesma coisa. Então, o que nós estamos vendo é isso, né? Quando você assiste a uma reunião ministerial que parece, às vezes eu fico pensando, Dom Corleone e sua máfia seriam muito mais sérios e decentes. Talvez seja aquele filme do Pasolini, onde as pessoas estão sentadas ao redor de uma mesa para almoçar ou jantar, e sentadas em privadas, ou seja, eles estão ao mesmo tempo que se alimentando e defecando. É uma coisa assim, onde você junta o oral e o anal. Aquela é a reunião que nós assistimos, que nós vimos. É uma reunião entre o oral e o anal. Quer dizer, é uma coisa que você fica, enquanto pessoa que pensa, que tem um pouco de compreensão, você diz assim, o que eu estou vendo é realmente o que eu estou ouvindo, é realmente o que eu estou ouvindo. Isso é um manicômio, isso é uma reunião da máfia, ou isso é o que eu acabei de falar, uma reunião onde eles estão sentados em privadas, defecando, enquanto soltam as palavras mais obscenas, grotescas e estúpidas. Quer dizer, e o ponto que o João César colocou, quer dizer, que é a questão das religiões. Eu acho que isso é uma coisa que vai levar uma discussão à parte, porque desde as guerras de religião, no século XVI, na Europa, que a gente vê essa aproximação, né? Você sabe que durante muito tempo o rei e a divindade eram aproximadas, né? Acho que os dois corpos do rei, como é o nome dele? É um pensador, Korontovics, né? Ele diz que o rei tem dois corpos, é o corpo humano e o corpo divino. Quer dizer, ou seja, essa coisa da divinização, né, está presente. Os rituais do poder, eles são muito rituais de sacralização laicizados. Quer dizer, então você tem toda a razão. Eu acho que nós devemos ter um momento próprio para discutir as religiões, porque nunca vimos como está acontecendo no Brasil uma aliança tão forte entre setores do pentecostalismo, setores evangélicos da teologia da prosperidade, ou seja, da teologia do dinheiro, né, com o suporte, né, que dão a um governo que é um governo da morte. Não é um governo da vida. Não é um governo que se preocupa com a vida, né? Então, nós estamos vendo isso, né? O que nós estamos vendo é algo que nos choca, porque nós temos essa compreensão. Mas a grande maioria não. Uma minoria, né, que tem uma espécie de retorno do recalcado, volta, né, através dos seus absurdos, a se identificar com o líder despótico, com o líder que é o líder que apela para essa mitologia mais primitiva,
né? Então, nós estamos vendo isso aí. E essa mitologia primitiva vai coincidir com a religiosidade. Mas essa discussão nós vamos ter num momento adequado, num momento próprio. Então, vou passar aqui a palavra para o Márcio. Antes, eu vou ler só aqui um comentário do Eduardo. A propósito do que o Dr. Valton está dizendo, atualmente abrimos mão da liberdade de forma resignada, em nome de uma promessa de segurança, e o agente preponderante é o medo. Então, com a palavra, Márcio. Ok, obrigado, Helder. Muito bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui, conversando com vocês. Eu queria só primeiro fazer uma correção, Dr. Valton, que já está aqui a discussão rolando no chat. O filme que o senhor mencionou se chama O Discreto Charme da Burguesia. É um filme genial do Luiz Buñuel, faz parte de uma trilogia em que ele levanta críticas muito ácidas a essa condição burguesa que nos acomete, digamos, a todos, mesmo que não sejamos burgueses, mas achamos que somos. Outro comentário que eu gostaria de fazer é sobre a questão da construção do corpo do rei, que o senhor mencionou. Queria sugerir um livro também muito interessante, se chama A Fabricação do Rei, do historiador Robert Darnton, em que ele conta direitinho como é que Luís XIV era, ao mesmo tempo, uma pessoa e uma outra coisa completamente diferente, uma primeira construção de marketing da história, vamos dizer assim. Bom, eu vou tentar sintetizar o que eu tenho para dizer para caber em 3 minutos. Primeiramente, eu queria reforçar a importância desse encontro, né, da gente estar aqui podendo debater, dialogar civilizadamente. Tenho ouvido muita gente dizer que isso é inútil, que não adianta nada, porque estamos falando para nós, só para o nosso umbigo. Eu discordo, né? Assim, eu acho que realmente muita gente que precisava estar escutando essa conversa não vai estar. Se estivesse, não aceitaria ou não compreenderia, ou faria ouvidos mocos, mas o simples fato de nós estarmos aqui eu acho um sinal de resistência da máxima importância. Então, queria parabenizar a todos. E queria já trazer a questão que eu gostaria de levantar, e ouvir o Dr. Valton, que é sobre os 4 autores mencionados, né? Primeiro, a máxima importância de trazer autores da filosofia, da ciência política, para essa discussão, né? Acho que não dá para a gente prescindir de dialogar com autores antigos, sob o pretexto de que são antigos e que não nos dizem mais respeito, muito pelo contrário, né? Eu queria levantar uma questão a partir do tema do medo, né, que a Valesca colocou, e também do tema da esperança, que o Mardônio levantou no final do encontro passado, né, dessa provocação do que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é movido pela esperança, né, e aproveito para lembrar o slogan da campanha do Lula, a esperança venceu o medo. E a partir daí eu queria comentar esses 4 personagens que vieram nos visitar hoje e colocar eles em 2 blocos, de uma certa maneira, antagônicos. Queria ouvir o Dr. Valton sobre isso. Do lado de lá, né, vamos dizer assim, Maquiavel e Hobbes, do lado de cá, Locke e Rousseau. Locke e Rousseau, por mais bem radicalmente, principalmente sobre a questão da propriedade, né? Rousseau acha que a propriedade é a mãe de todos os males e maldito seja o primeiro infeliz que cercou um campo e disse isso aqui é meu, e conseguiu encontrar almas ingênuas o suficiente para acreditar naquilo. E Locke, ao contrário, né, defende a propriedade como algo sagrado. Ele faz, inclusive, uma analogia com a comida, né? Se eu como uma maçã, ela passa a ser minha, então por que seria diferente com a propriedade privada? Bom, diferenças à parte, os dois estão do mesmo lado, são iluministas. De alguma maneira, eles acreditam no time da esperança, né? Essa possibilidade de que o Euro via a construir um mais justo, mais soberano, mais feliz, mais digno, mais democrático, enfim, né, etc. É claro que Rousseau não sabia o que vinha pela frente, não imaginava a Revolução Francesa que ia utilizar o seu nome em vão, como Voltaire, aliás, diga-se de passagem também, né? Outro que virou ídolo da Revolução Francesa, não tinha nada a ver com isso. Eram pensadores do iluminismo, ou seja, do pensamento racional, do debate e do diálogo com o diferente. Hobbes e Maquiavel, por outro lado, né, trabalham com outra perspectiva. Hobbes ainda um pensador político, científico, vamos dizer assim, mas o princípio dele realmente é o Leviatã, né? Ou seja, ele não acredita na possibilidade do homem construir um Estado democrático. Há sempre a necessidade do Leviatã, de alguma mão forte,
e Freud vai, inclusive, né, beber muito nessa fonte. E Maquiavel nem se fala, não era nem propriamente um cientista político, né, ele tinha obrigações para com seu príncipe, o livro dele inteiro foi dedicado ao príncipe, ou seja, obviamente ali colocada a questão de que a preocupação dele é com o poder e a manutenção do poder, né, um manual de como manter o poder, e nesse sentido eu acredito que é desses quatro todos, o que mais aparece hoje em dia, né, o mais presente na vida política, ou seja, né, o que importa é a manutenção do poder e não o que se faz com isso, né, então é a manutenção do poder pelo próprio poder. Muitos autores no século XX, chamados ditos pós-modernos, né, disseram que o iluminismo acabou, a modernidade já era, não deu certo, é um projeto furado, usam inclusive o próprio Freud, né, usam o nome do Freud em vão para dizer que o sujeito não é aquela coisa toda, enfim, né, que como somos, né, movidos essa ideia de uma sociedade racional, justa, democrática e livre é inatingível. E eu acredito que isso contribuiu muito para a debacle do próprio pensamento racional, né, essa dita pós-modernidade. Prefiro pensadores como Lipovetsky, que dizem que a modernidade não acabou, muito pelo contrário, né, nós estamos aqui em plena radicalização da sua crise e temos que enfrentá-la. Eu gostaria de ouvir do Dr. Valton se ele acredita que a esperança pode voltar a vencer o medo, se há alguma chance do pensamento iluminista de alguma maneira voltar, ou se nós estamos fadados a viver sob o jugo da bota do Estado, seja ele tirânico, despótico ou mesmo democraticamente eleito. Ok, então, ainda completando esse bloco, nós vamos dar a palavra agora a Marúcia e depois o Dr. Mardot. Dr. Valton, eu queria que o senhor falasse um pouco, porque eu vou entrar no tema da psicanálise. Se a psicanálise tem alguma possibilidade de alcançar mentes fascistas, porque na minha compreensão atual eu acho que não tem, sabe? A luta contra essas mentes é tentar agregar nesse trabalho nosso, nesse projeto de engajamento pela democracia, agregar aquelas mentes que são possíveis, né, de se abrir a algum tipo de pensamento. Eu queria só que o senhor comentasse um pouco sobre essa questão da psicanálise, um trabalho com mentes fascistas.